Oi, bem-vindo ao Adorescente, hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E hoje nós vamos comentar um pouquinho da história de Joabe e Abner. Está aí no capítulo 2 de 2 Samuel, ou melhor, o capítulo 3, viu? Versinhos 38, inclusive tem uma declaração de Davi, mas a gente já chega lá. Interessante é que o seguinte, Abner, quando Davi voltou, para a terra de Hebron, ele perguntou para Deus, como nós lembramos ontem, se devia voltar, e Deus indicou a cidade, inclusive, e Judá estabeleceu Davi como rei. No entanto, Abner era um homem muito ambicioso, viu? E até tem uns pontos em comum aqui que a Bíblia traz entre Abner e Joabe. Eles eram ambiciosos e eram vingativos. Cuidado com essas características, né? Elas são perigosas. Tinha ciúmes, queria posição, assim, quando houve um trato, entre Abner e Davi, Joabe ficou com ciúme, porque ele era o líder do exército. Ao mesmo tempo, quando Davi chegou ali em Judá, Abner não queria abrir mão da posição dele. Então ele falou, não, eu quero o meu posto, eu vou lutar contra Davi. E realmente conquistou as tribos demais de Israel e ficou contra Davi por posição, gente. E eu vejo assim algumas pessoas lutando por posição, e como elas às vezes cortam, os pés, como dizem, quebram as pernas dos outros, falando mal por trás, aquela coisa toda, tudo para ter uma posição. Impressionante que Davi foi ungido para ter uma posição. E ele não entrou em Judá e ficou lutando por posição, não, para conseguir as outras tribos, à força. Porque ele foi ungido, era para esse propósito, ele poderia falar, não, então agora eu tenho esse propósito dado por Deus e eu vou buscar o meu lugar, a minha posição. E foi dada, hein? E ele não foi atrás. Deixou que Deus conduzisse, que Deus desse ali, o posto de trabalho que Deus prometeu que daria para ele. Que diferença de Abner e Joabe, os dois comandantes, Abner comandante do exército de Israel e Joabe comandante do exército de Davi. Davi tinha um outro posicionamento nesse sentido. E acontece que houve uma história de traição, você pode ler aí na Bíblia, dá uma acompanhadinha nesses capítulos que eu mencionei, o 2, o 3, e você vai ver que Joabe, vingando a morte do irmão, então ele mata Abner de forma traiçoeira. E Davi, gente, eu achei interessante isso, está no capítulo 38, ou melhor, capítulo 3, versinho 38. Eu até vou ler isso daqui, porque eu falei, nossa, um guerreiro, que era Davi, venceu gigante, venceu tantos inimigos, e quando foi falar a respeito de Joabe e do irmão dele, que ambos mataram Abner, foi Joabe e Abisai, que estavam vingando a morte do outro irmão deles, E o rei tinha feito um trato com Abner, que já tinha deixado de lado, essa vingança dele, porque lá no passado Davi, lembra que Davi chegou e tirou, o jarro, assim, tirou a água e tirou a lança da cabeça de Abner e de Saul. Eles estavam lá dormindo, Deus deu um sono profundo e ele gritou, e aí, comandante, você que está defendendo o seu rei, eu acho que você devia morrer, hein? Não protegeu o seu rei direito. E também, Abner guardava esse rancor de Davi, mas deixou de lado o rancor e foi fazer um acordo de paz, porque o filho de Saul, Isbosete, lançou em rosto lá uma questão e que ele ficou achando que ele foi tratado de forma ingrata, de forma cruel. E aí ele falou, você está me desprezando, está me tratando como se eu fosse um cachorro, não está valorizando que eu estou lutando por Israel para você, então agora eu vou fazer aliança com Davi. Aí foi lá e fez essa aliança de paz, deixou de lado a vingança, o rancor do passado, e foi honesto, ele estava sendo sincero. Aí Joabe, para se vingar do irmão, falou, como assim, Davi? Você deixou ele escapar? Ele tá sondando aqui, a tribo, o seu reinado, usou essa desculpa para matar o outro. Na verdade, vingando seu irmão, diz a Bíblia. E aí, quanto a esses dois irmãos, Joabe e Abisai, que foram vingar a morte do seu outro irmão matando Abner, gente, olha o que Davi expressa. Ele diz assim,
Joabe e Abisai são fortes demais para que eu os controle. Já pensou? Davi, que não tinha guerreiro que Davi não enfrentasse com coragem, ousadia e força, mas ele chega a um ponto que ele reconhece que tem seres humanos, pessoas que são cruéis, que são inimigos, que são fortes inimigos, estavam junto dele, era o comandante dele, hein? Estava perto. Ele reconheceu essa incapacidade humana, mas ele termina o verso aqui, ó, falando assim, que o Senhor retribua a esses homens maus por sua maldade. E aqui eu termino lembrando o que nós devemos fazer também em relação à justiça divina, não é? Não se esqueça disso, viu? Davi achou que aqueles homens eram fortes demais para ele enfrentar. O guerreiro, o habilidoso Davi, encontrou inimigos humanos à altura, vamos dizer assim, ou mais fortes, como ele reconheceu que eram, mas ele entregou eles nas mãos de quem é muito acima. E aí eu vejo, né? Eu percebo que às vezes a gente não reconhece nossa incapacidade perante o inimigo das nossas almas. Tem gente que fala assim, eu não sou influenciado, imagina. Eu vou assistir essa novela, esse filme, essas coisas. Isso não influencia, é uma realidade cotidiana da sociedade. Ouvir essas músicas, não tem problema não. Eu vou ver isso aqui na internet, ou então eu vou agir de tal com isso. Comer esse negócio gorduroso, não tem problema não, isso não mata não. Subestima o inimigo. O inimigo das nossas vidas, que quer nos destruir de todas as formas. Veja que Davi reconheceu sua incapacidade, inclusive, de castigar os assassinos como ele desejava, Joabe e o seu irmão. Mas ele os colocou sob a justiça de Deus e disse assim, que o Senhor retribua ao malfeitor de acordo com as suas más obras. Que nós não subestimemos o inimigo das nossas almas. Que a gente ore mais, busque a Deus, converse com Deus e entregue seres humanos que são usados por Satanás nas mãos de Deus. Não queira vingar, Não queira fazer justiça com as próprias mãos, isso é muito perigoso. Esse sentimento de vingança não pertence a nós. Isso pertence a Deus, diz a Bíblia. A vingança pertence a mim, está escrito na Bíblia, diz o Senhor. Então veja, quando Deus entrega nas tuas mãos para você vingar algo ou alguém, tem que vir da parte de Deus. E olhe lá, cuidado para não dizer que veio da parte de Deus e é você mesmo ou eu mesma fazendo vingança com as próprias mãos. Deus diz que é para entregar mesmo nas mãos dele, e Davi fez assim. E gente, lá na frente a história conta, nós vamos chegar lá, o que aconteceu com Joabe no futuro. Não duvide que quando Deus pega uma causa de quem é injusto, foi feito um acordo e desrespeitada a palavra de Davi ali pelo próprio comandante dele. E aí Davi falou, você está entregue nas mãos de Deus. E o negócio foi feio lá no futuro, pro lado de Joabe. Veja que Deus retribui a maldade, sim, de cada um. E que nós possamos nos colocar nas mãos de Deus e também aqueles que nos perseguem, inclusive o nosso principal inimigo que está por trás de seres humanos que não se entregam a Deus. Um grande abraço para você, não se esquecendo de dar um pulinho no nosso canal e lembrando que juntos somos adoradores determinados para o bem. Até a próxima. Tchau, tchau.